Então, em nome de Jesus, vamos abrir nossas Bíblias para o texto dessa noite. Livro de Salmos, capítulo de número 105, versículo de número 4. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo de número 105, versículo de número 4. Amém? Assim diz a palavra do Senhor para nós nessa noite. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Eu quero ler mais uma vez. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Encurva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, soberano Deus e Pai amado, te damos graças, Deus, por estarmos aqui diante do Senhor, pois sabemos que o Senhor está nesse lugar e se faz presente aqui em nosso meio. Neste momento, Deus, a Tua palavra ela foi lida e agora ela vai ser explanada. Por favor, Deus, usa o Teu servo com humildade, usa o Teu servo, meu Deus, com poder e com Tua graça nessa noite. Fala nos corações do Teu povo, fala, Deus, no meio da Tua igreja, que os Teus filhos possam ser abençoados através do Teu evangelho e que em nome de Jesus Cristo essa palavra ela possa gerar muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós vamos meditar nesse versículo aqui da palavra de Deus, e quando nós começamos aqui a entender o que Deus tem a falar aos nossos corações, ele é um versículo muito maravilhoso de Deus, né? O tema dessa mensagem é a tríplice busca. Por quê? Porque esse versículo ele nos traz alguns entendimentos. Ele nos traz algumas verdades que nós devemos aplicar nas nossas vidas. O primeiro tópico que nós vemos aqui, a primeira parte do versículo, vai nos incentivar a algo. O salmista, ele nos faz um chamado. E ele está aqui nos dizendo o quê? Que buscar a Deus é a atividade mais importante da vida. Buscar o Senhor é a atividade mais importante. Os homens, a humanidade, tem buscado muitas outras coisas como a mais importante de suas vidas. Os homens têm buscado uma melhoria na vida financeira, têm buscado um melhor emprego, um melhor salário, têm buscado uma melhor promoção, uma casa melhor, um carro melhor. Os homens estão cada vez mais colocando outras coisas no lugar de Deus. A humanidade, ela não quer mais buscar ao Senhor. Ela não quer mais entender que o sentido da nossa vida não é simplesmente aqui nessa terra. Quando nós estudamos a palavra, nós aprendemos mais disso exatamente no livro da Bíblia que fala sobre o propósito da nossa vida. O livro da Bíblia que fala sobre o propósito da nossa vida é Eclesiastes. Salomão, um dos homens mais sábios da terra, ele se debruça a entender qual é o propósito da vida humana. Ele tinha tudo, ele tinha muito dinheiro, ele era rei, ele era poderoso, ele tinha um grande exército, ele tinha tudo à sua disposição. E ele vê que tudo aquilo que ele tinha não resumia o propósito da vida dele. E ele começa a fazer muitos estudos sobre a vida humana, sobre qual o propósito de termos nascido. E no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 14, no verso 13, você pode estar meditando em casa para a gente não fugir um pouquinho do assunto, mas ele vai resumir e vai dizer que o propósito da nossa vida, o sentido da nossa vida é buscar a Deus e temer o Senhor. Esse é o sentido da vida. Quando nós entendemos que o propósito da nossa vida é buscar a Deus, é temer a Deus, então a nossa vida ela começa a fazer sentido. O mais importante da nossa vida, a primeira coisa que deve estar aqui na batida do nosso coração é buscar a Deus. E essa é uma das primeiras verdades que nós meditamos, né? Nós já vemos aqui no contexto desse versículo que nós lemos. Mas e como é que nós podemos fazer isso? Como nós podemos buscar
mais de Deus. Como nós podemos entender esse sentido? Como? De que forma? A forma mais eficiente de buscarmos a Deus é através da oração. A oração, ela é um estilo de vida. Como a irmã falou aqui, é algo que nós temos vivido lá em Caetité, que nós temos buscado mais de Deus através da oração. Nós temos buscado aplicar o buscar a Deus em oração, porque a oração é o que nos conecta ao Senhor. E nós temos trabalhado desmistificar essa teologia falsa que mostra um Deus distante e que devemos orar de uma forma magnífica, com palavras de cunho intelectual para podermos alcançar Deus, porque isso não é verdade. Nós podemos falar com Deus como nós estamos conversando aqui agora. Isso é oração. Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós abrimos os nossos corações diante de Deus, conversando com Deus, falando com Deus, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. E mais do que ouvir, Ele responde. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que quer a nossa vida próximo a Ele. Ele quer estar junto conosco. Um poeta inglês chamado Ilio Cowper, ele vai dizer uma frase assim: a oração faz reluzir a armadura do cristão. Satanás treme quando vê de joelhos o mais fraco dos santos. Uma palavra poderosa essa frase. Ele vai dizer o quê? Que quando nós oramos, que quando nós buscamos a presença de Deus em oração, é como se nós estivéssemos vestidos de uma armadura. E para que serve uma armadura? Uma armadura, ela serve para estarmos ali preparados para a batalha. A armadura, ela serve para proteger, para guardar a vida. Quando nós estamos em oração, nós estamos revestidos da armadura de Deus. Quando nós estamos em oração, nós estamos ali com a proteção que Deus, Ele nos dá. E aí, esse poeta inglês, um teólogo, ele vai dizer o quê? Que Satanás, ele treme quando ele vê o mais fraco dos cristãos de joelhos. Porque quando nós estamos em oração, Deus está trabalhando em nosso favor. Não importa a nossa força, não importa, o importante é a força do nosso Deus. Quando nós estamos de joelhos orando, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos guardando. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o nosso Deus, Ele é santo, o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele é forte. Então, quando nós estamos de joelho, nós estamos armados, nós estamos munidos, e a nossa fraqueza, ela some para que a grandeza de Deus apareça. E então, esse salmo que nós lemos aqui, o Salmo 105, versículo 4, ele é exatamente uma promessa para quem busca Deus. Ele é uma promessa para aqueles que se deleitam no Senhor. É uma promessa para aqueles que entendem o significado da vida, que entendem o propósito da vida. Nós estamos aqui nessa noite reunidos como igreja. Muitas outras pessoas, muitos outros irmãos, eu sei que estão faltando aqui, mas nós estamos aqui. Então essa promessa é para mim e é para você. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor te trouxe aqui para que você ouvisse essa promessa. É promessa de Deus para nós. Amém? O texto diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então o salmista, ele começa dizendo que nós devemos buscar quem? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor Deus. Nós devemos, como igreja, buscar a pessoa de Deus. Em oração, nós devemos aplicar a nossa vida em buscar a Deus. O objeto de busca da igreja deve ser o Senhor. A principal busca da igreja deve ser a Deus. Muito tem se buscado as bênçãos.
Muitos têm se buscado a providência de Deus, muitos se têm sido buscado os milagres que Deus pode fazer, muito tem sido buscado as coisas que Deus pode nos suprir, e Deus tem ficado em segundo plano. Mas o salmista ele vai dizer o quê? Buscai o Senhor. Nós devemos buscar o Senhor, por quê? Porque não há nada melhor do que buscar a Deus. Nós temos que rever os nossos conceitos de busca, porque muitas pessoas, e eu não digo lá fora, eu digo dentro da igreja mesmo, muitos cristãos têm buscado simplesmente as coisas que Deus pode dar, os milagres que Deus pode oferecer, os livramentos, as curas, as coisas que Deus pode abençoar. Mas não, nós devemos rever o nosso conceito, porque a palavra ela nos ensina que nós devemos buscar a Deus. Em primeiro lugar, nós devemos buscar o Senhor. Um certo teólogo chamado Singer, ele vai dizer uma frase que eu fiquei debruçado pensando nela, que ele diz assim: quanto mais amadurecidos nos tornamos, mais desejamos orar pelo simples prazer da comunhão com Deus. Quando nós somos cristãos, quando nós temos uma caminhada com Cristo, quando nós entendemos o verdadeiro evangelho, ele vai dizer que nós nos amadurecemos, nós estamos ficando maduros, nós estamos conhecendo mais de Deus. Então ele disse o quê? Que nós desejamos orar, não pensando naquilo que Deus pode nos dar, mas pelo prazer de estar na presença de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Não há nada melhor do que dobrarmos os nossos joelhos, ou mais, eu vou além, porque para estar na presença de Deus, nós não precisamos simplesmente dobrar os nossos joelhos, nós podemos estar na presença de Deus em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, tomando banho, dirigindo, no trabalho, caminhando na rua, nós podemos estar na presença de Deus. E aí ele vai dizer o quê? Que quando nós estamos maduros o suficiente, nós temos o prazer, é o prazer de orar, de falar com Deus, de estar na presença de Deus. Vindo para cá hoje, nós saímos um pouco mais cedo de Caetité e passamos na casa da família da minha esposa, que são aqui de Igaporã, e enquanto estávamos lá, eu tirei um momento para falar com Deus. Eu fiz aquilo que Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 6, verso 6. Eu abri a porta do quarto do meu cunhado, ele não estava lá, fechei a porta, como Jesus diz, dobrei os meus joelhos e comecei a falar com Deus. Comecei a falar com Deus e apresentar a vida da igreja aqui em Riacho, apresentar este culto nas mãos do Senhor e dizer: Deus, faça alguma coisa na vida dos irmãos nessa noite. Senhor, prepara as pessoas que vão estar ali para ouvir a Tua palavra, que o Teu Evangelho, Deus, possa alcançar aquelas pessoas que vão estar ali. E eu comecei a orar, e por aquela graça maravilhosa, Deus ele veio com um renovo sobre a minha vida, e eu me senti ali fortalecido, eu me senti cheio da presença de Deus. É muito simples, irmãos, orar é muito simples, só precisa ter a intenção dentro do nosso coração de buscar a presença do Senhor. Então, ele vai dizer o quê? Que quando nós entendemos isso, pelo simples fato de buscarmos a Deus, é algo prazeroso. Outro teólogo canadense, chamado Albert Benjamin Simpson, ele declara o seguinte: antes era a bênção, agora é o Senhor. Antes era o sentimento, agora é a sua palavra. Antes eram suas dádivas que eu queria, agora quero o doador. Antes procurava a cura, agora procuro Ele. Não é sobre o que Deus pode nos dar, não é sobre o que Deus pode fazer, não é sobre como Deus pode nos abençoar, mas é pelo prazer de estar em sua presença. É pelo prazer de buscar a pessoa de Deus, é pelo prazer de ter um encontro com Deus, é pelo prazer de estar na presença de Jesus. Quando nós entendemos essa verdade, irmãos, muda tudo. Tudo muda, nós começamos a ver Deus em todos os lugares, nós começamos a ver o agir de Deus, nós começamos a ver as mãos de Deus trabalhando. Nós estávamos vindo aqui de Igaporã para cá, ouvindo alguns louvores no carro, e víamos louvando, e quando você está ali louvando a Deus, prestando atenção naquele louvor, você sente a presença de Deus.
E eu estava vindo, estava entardecendo, e eu vindo ali, vendo aquele pôr do sol, e eu dizendo assim: graças a Deus, como Deus é maravilhoso. Quando nós, irmãos, colocamos o nosso coração, o desejo de buscar a Deus, é muito mais do que isso aqui, ó, que o teólogo ele vai dizer. Antes ele procurava a bênção. A gente vem para a igreja muitas vezes procurando a bênção, mas nós devemos buscar o Senhor. Ele vai dizer que antes ele buscava um sentimento melhor para a sua vida, mas agora ele procura a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá vida, é ela que revela quem é o Senhor para nós. Ele vai dizer: antes eu procurava as dádivas. O que são presentes? Nós buscamos presentes de Deus, procuramos melhorias em Deus, mas ele vai dizer: agora eu não quero só o presente, eu quero o doador do presente. Ele tem uma visão, ele tem uma direção. Ele vai dizer: antes eu procurava cura, mas agora eu procuro Ele, o Senhor. Devemos aplicar o nosso coração de buscar o Senhor. Devemos falar assim: Deus, eu quero te conhecer, eu quero sentir a tua presença, eu quero, Senhor, estar diante de ti, eu quero ouvir tua voz, porque não há nada melhor, irmãos, do que estar na presença de Deus. Quando nós desfrutamos disso aqui, a nossa concepção muda. A gente vem para a igreja e não importa se vai ter 100 pessoas, não importa se vai ter 50 pessoas, não importa se vai ter 1000 pessoas, mas o importante é que eu vou estar na presença de Deus. Não importa quem vai cantar, se é Patrick, não importa se são as irmãs, o importante é que eu vou estar ali adorando o nome do Senhor. Quando nós entendemos isso aqui, não importa se eu estiver doente ou se eu estiver são, mas eu sei que eu estou na presença de Deus. Não há nada melhor do que abrir a Bíblia para meditar num texto, e quando nós estamos meditando ali, o versículo ele salta da folha, e nós entendemos que Deus ele está falando conosco. Não há nada melhor do que pedir a Deus a sua presença e de modo repentino sentir a sua presença te abraçando e te confortando. Certo dia, eu estava indo para o trabalho, estava passando por uns momentos difíceis e pensando em muitas coisas, com muitos pensamentos na cabeça, e eu pensando: Senhor, mas eu não sou nem digno de ter a sua presença, eu não sou nem digno de ser chamado teu servo. E aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração: mas é verdade, você não é digno, mas é pela minha graça, é pela graça, você não só é servo, mas você é filho. E eu louvei ao Senhor naquela hora, ouvi isso de Deus. Aí você fala: mas pastor, como que é isso? Eu não simplesmente ouço uma voz, mas vem aquele pensamento, e junto com aquele pensamento vem a certeza de que Deus está conosco. E isso só é possível quando nós buscamos a pessoa de Deus. E aí eu lembro que nesse dia eu indo para o trabalho, quando o Senhor falou isso comigo, né? Você não só é servo, mas você é filho, não é por sua dignidade, é pela minha graça. O Espírito Santo ainda trouxe um louvor que nós cantamos lá na igreja, que a Amanda canta, um louvor que diz assim: sou amado por ti e isso é tudo que eu preciso ouvir. Ah, irmãos, o coração chega, ó, acelera. Quando nós colocamos o nosso coração para buscar a Deus, Deus ele se revela. Então, esse é o primeiro tópico que o salmista nos ensina, que nós devemos buscar a pessoa de Deus. Mudar essa chave na nossa cabeça. Eu não devo buscar o que Deus pode fazer, mas eu tenho que buscar a pessoa de Deus. Eu tenho que buscar o Senhor. Amém? E aí, o texto ele vai dizer o quê? Buscai a Deus e buscai o seu poder. O segundo tópico para nós, o segundo argumento que o salmista ele nos mostra é: buscai o poder. E o que é isso? Buscar a capacitação. Buscar o poder do Senhor significa buscar a sua graça. Nós devemos buscar a nossa graça. Que graça é essa? É a força do Senhor. Nós devemos buscar a força de Deus. Por quê? Quando nós buscamos a força de Deus, quando nós buscamos a graça, o poder do Espírito Santo ele opera em nós. O poder do Espírito Santo ele vem sobre nós e nos alcança. Irmãos, nós somos a igreja presbiteriana renovada. Por que dizemos que somos renovados? Porque nós cremos no mover do Espírito Santo de Deus. Amém?
Tem muitas igrejas aí que não acreditam mais no poder do Espírito Santo, nos dons espirituais, no agir do Senhor para fazer milagres. Não. Nós somos continuistas. Tem igrejas que são cessacionistas. As igrejas cessacionistas, eles acreditam que os dons cessaram, que Deus não faz mais milagres. Eu não consigo entender isso. Isso não entra na minha cabeça. Como podem crer que o Deus criador do todo o universo parou de fazer milagres? Nós somos continuistas, porque cremos que o Espírito Santo ainda opera no meio da igreja. Nós cremos nos milagres, nós cremos no poder, nós cremos no mover do Espírito Santo de Deus. Nós cremos como igreja do Senhor, que assim como lá em Atos capítulo 5 veio o quê? O Pentecostes, aliás, capítulo 2, nós cremos que o Espírito Santo, ele ainda vem sobre a igreja. E quando é que ele vem sobre a igreja? Quando nós estamos fazendo o primeiro argumento que nós vimos aqui, quando nós estamos buscando a pessoa de Deus. Quando nós estamos buscando a pessoa de Deus em oração, nós estamos também buscando a sua capacitação. E o Espírito Santo, ele vem como fogo, ele opera com graça, com poder, e ele nos enche. Creia nisso. O Espírito Santo, ele ainda opera. Não há doença que possa impedir o mover do Espírito Santo. Não há demônio que possa impedir o mover do Espírito Santo. Não há incredulidade na vida de outros que possa impedir o Espírito Santo na sua vida. Não há nada nem ninguém maior do que a força de Deus. Por isso, a palavra de Deus para nós nos diz que nós devemos buscar o seu poder. Nós podemos dobrar nos nossos joelhos e dizer: Senhor, eu quero poder. Eu quero o fogo do Espírito Santo. Eu quero, Deus, a sua força agindo dentro de mim. E não há nada melhor do que isso, irmãos. Está cheio do poder de Deus. Quando o Espírito Santo, ele vem sobre nós, nós sabemos que, nós sentimos que ele está ali presente, que ele está dentro de nós, que nós, ainda sendo falhos e fracos, estamos revestidos pelo poder do próprio Deus. Por quê? A Bíblia, ela nos diz que quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos também o Espírito Santo da verdade. E esse Espírito Santo da verdade, ele é o selo da promessa de Deus para a sua vida. E esse Espírito Santo, ele é a pessoa que cuida de nós, e ele coloca em nós o poder do Senhor. Esse Espírito, ele não nos deixa andar sozinho. Então, quando você está se sentindo fraco, quando você está se sentindo abatido, quando você está se sentindo doente, depressivo, angustiado, porque o cristão, ele fica assim. Muitas igrejas aí pregam o contrário. Não, o crente não. Crente não adoece, crente não passa por prova, crente não tem depressão, crente não adoece. Mentira. Biblicamente nós sabemos que o cristão, ele adoece sim, que o cristão, ele passa por prova sim, que o cristão tem momentos de dificuldade, momentos de fraqueza, e é nesse momento que nós fazemos o quê? Buscamos o poder de Deus. Dizemos: Senhor, vem sobre a minha vida com poder, vem sobre a minha vida com unção, vem sobre a minha vida com graça. E ele vem. Quando nós chamamos, ele vem. Quando nós convidamos, ele responde. Lá em Atos 2, como que foi? Eles se reuniram. Como? Com um único só propósito, com uma só visão, com um só pensamento. 120 homens. Haviam mais homens ali, mas muitos desistiram. Mas 120 estavam olhando para a promessa do Senhor Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles creram, eles disseram: Jesus mandou ficarmos unidos buscando, então vamos buscar o revestimento, vamos buscar o poder. E então 120 homens resistiram ali, e buscaram, então a Bíblia vai dizer que veio um vento impetuoso sobre aqueles homens, e línguas repartidas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Por quê? Porque eles buscaram. Então, se você buscar, você também vai receber. Esse mesmo Espírito Santo que operou ali, ele quer operar na sua vida nessa noite. Amém? Certa feita, Jesus Cristo, ele chega para os discípulos,
né? Está lá em João capítulo 15, verso 5. Põe na tela para a gente ler, por favor. João capítulo 15, verso 5. Aleluia. Evangelho de João capítulo 15, verso 5. Ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa parte B aqui, ó. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E quando Jesus diz coisa alguma, é coisa alguma. Nós precisamos de Jesus para tudo, irmãos. Precisamos de Jesus para estarmos aqui. Precisamos de Jesus para adorarmos, precisamos de Jesus para respirarmos, precisamos de Jesus para estarmos de pé, precisamos de Jesus para tudo, para qualquer coisa na nossa vida que façamos, precisamos de Jesus. E como nós vamos encontrar Jesus? Como nós vamos buscar Jesus? Como o salmista está dizendo: buscai o seu poder. Nós devemos buscar o poder. Nós devemos buscar o Senhor. Nós devemos dizer: Senhor, eu quero o seu poder, eu quero a sua graça, eu quero o seu agir em mim. E sobre isso, um homem muito estudioso, um homem britânico, que também era um teólogo muito famoso, chamado Adam Clarke, ele vai dizer o seguinte: o homem é, por natureza, fraco, e assim precisa de conexão com o Deus forte. Observe que ele não diz com os deuses, ele vai dizer com o Deus, com D maiúsculo. E ele diz: para que possa ser capaz de evitar o mal e praticar o bem. Ele diz: nós somos fracos, por natureza. Por quê? Porque desde que Adão e Eva, lá no jardim do Éden, eles pecam desobedecendo a Deus, e eles são expulsos da presença de Deus, e toda a humanidade agora nasce condenada e nasce pecadora. O pecado, ele enfraquece o homem. O pecado, ele tira a vitalidade, ele tira a vida. O homem agora está condenado à morte, porque até então a morte não existia, mas devido ao pecado a morte também entra no mundo, porque Deus diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o espírito, ele inclina o homem a buscar a Deus, mas a carne inclina o homem a se afastar de Deus, porque agora o homem tem o pecado em si, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então esse teólogo, ele diz de forma bem clara: o homem por natureza é fraco. Nós somos fracos, muito fracos, não fracos de força do braço, não fracos nesse corpo carnal aqui, mas fracos espiritualmente. Nós somos falhos, somos pecadores por natureza, nascemos pecadores. E por isso, quando isso é entendido, nós precisamos de conexão, ou seja, de ligação, de comunhão, de relacionamento com quem? Com o Deus, que é um Deus forte. Nós precisamos dessa aliança com Deus, nós precisamos desse relacionamento com Deus. E quando nós entendemos isso, porque só o nosso Deus é forte, nós conseguimos agora fazer o quê? Evitar o mal e praticar o bem. Por isso Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer, ou sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, nem mesmo adorar a Deus. Nós podemos adorar sem Jesus. Jesus é quem nos liga ao Senhor, Jesus é quem nos dá força para adorar, Jesus é quem nos traz aqui, Jesus é quem nos coloca de pé. Daiane, não é Daiane seu nome? Você está aqui, Daiane, porque o Senhor Jesus, ele te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Você não veio aqui porque você recebeu um convite, porque alguém falou: olha, Daiane, vamos lá na minha igreja hoje no culto. Você veio aqui porque o Senhor, ele preparou essa noite para você ouvir a palavra dele. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não poderia estar aqui nessa noite, mas você está aqui nessa noite porque, como nós vamos meditar logo mais na Santa Ceia, Jesus, ele morreu numa cruz para te salvar. Jesus, ele paga um preço
da fraqueza do homem, ele se entrega porque ele é forte. Aqui o teólogo ele vai dizer, o Deus forte. Jesus é um Deus forte. Então Jesus, sendo forte, ele morre numa cruz para que você, Daiane, tenha a oportunidade de encontrar com esse Deus que é forte. Então sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus não podemos ser salvos. Então nós devemos fazer o quê? Buscar o poder de Deus, buscar a unção do Senhor. E o apóstolo Paulo ele vai dizer isso em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler esse texto. 2 Coríntios, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 12, versículo 7. Diz assim: aleluia. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O apóstolo Paulo, homem usadíssimo pelo Senhor, a Bíblia diz que no momento que Deus queria se revelar a ele, ele é arrebatado e ele sobe até o 3º céu, onde Deus habita, e ele vê coisas inefáveis que nem ao homem é possível transmitir ou reproduzir ou simplesmente falar. Ele diz que ele viu muitas coisas gloriosas do que Deus é, de como Deus é, do que Deus vai fazer, de como vai ser os finais dos tempos. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: olha, para que Deus me impedisse de me exaltar de grande coisa, porque como um homem comum vendo tantas coisas, Deus falou assim: ó, para você não ficar se exaltando, para você achar que você não é melhor do que os outros, para que você continue humilde com o seu ministério, Deus coloca um espinho na carne, Deus coloca um mensageiro de Satanás para atormentar Paulo, para que ele não se esquecesse de quê? De que ele era fraco, de que ele era pecador, para que ele não achasse que ele era especial por ter visto aquilo que Deus queria que ele visse. Então Paulo, atormentado por esse mensageiro de Satanás, ele ora a Deus, ele dobra os joelhos, ele fala: Senhor, por favor, tira de mim esse espinho na minha carne, porque eu não estou aguentando mais. Deus fala assim: ó, não vou tirar. Mas Deus diz: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos fracos, mas o poder do nosso Deus é forte. O poder de Deus está disponível para você. Existe poder de Deus para a sua vida, existe graça de Deus para a sua vida. Essa graça é um favor que nós não merecemos, mas ela está disponível para nós, para a igreja do Senhor. Então Deus diz para Paulo: olha Paulo, eu não vou te libertar desse espinho na carne, porque a minha graça é suficiente. Então Paulo diz: eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Eu vou me entristecer? Eu vou me desesperar? Não, muito pelo contrário. Paulo vai dizer: eu vou dar glórias a Deus, eu vou ficar muito mais alegre por conta da minha fraqueza, porque por eu ser fraco, o poder de Cristo vai habitar em mim. Quando eu e você, nós buscamos o poder de Deus, nós estamos em contrapartida reconhecendo: Deus, eu sou fraco, Deus, eu sou pecador, Deus, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas coisas ruins, mas eu preciso do teu poder para te louvar, eu preciso do teu poder para te servir, eu preciso do teu poder para resistir às tentações, eu preciso da tua presença em minha vida. Então o salmista ele está nos ensinando isso: buscai a pessoa de Deus, buscai o seu poder, porque é somente através da presença de Deus, da pessoa de Deus, e somente através do poder de Deus é que nós conseguimos servir ao Senhor. O poder de Deus ele se manifesta na nossa fraqueza. Faz o teste, faça um teste, dobra os teus joelhos, apresenta as tuas fraquezas a Deus. Senhor, eu tenho um pecado
dessa forma. Senhor, eu reconheço os meus defeitos aqui. Senhor, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que preciso de ajuda, eu reconheço as minhas fraquezas, mas eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu Espírito Santo. Deus vai operar na sua vida, Deus vai responder com força, Deus vai responder com graça. É isso que Deus faz, e é isso que Deus quer, responder com favor e com graça. E então o salmista vai dizer: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Ou seja, buscar constantemente. A palavra perpetuamente nesse texto, ele indica o quê? Uma busca contínua, uma busca sem cessar, uma busca diária, que nada mais é do que relacionamento. Deus está dizendo assim: olha, eu quero que vocês me busquem perpetuamente. E a palavra perpetuamente quer dizer o quê? Para todo o sempre. Olha aqui, Deus quer que a gente busque Ele de forma contínua. Sabe por quê? Porque às vezes nós vimos aqui no culto hoje, buscamos a presença de Deus, buscamos a presença, buscamos a pessoa, buscamos o poder de Deus, somos renovados, somos cheios do Espírito Santo, mas amanhã é segunda-feira. Aí amanhã a gente vai para a escola, ou amanhã a gente vai trabalhar, amanhã a gente vai cuidar das nossas coisas, e devido à nossa correria, o que a gente faz? Não busca a Deus, não busca a pessoa de Deus, não busca o poder de Deus, e não busca a presença do Senhor. E aí, o que vai acontecer? Vamos ficar fracos, vamos ficar abatidos, vamos nos sentir novamente nas nossas fraquezas. Então o salmista está dizendo: buscai o Senhor perpetuamente, buscai sempre a presença de Deus. A busca de Deus, a busca da presença é buscar o Senhor todos os dias ter um relacionamento com o Senhor, todos os dias ter um momento para buscar a face de Deus, todos os dias ter um momento para dobrar os nossos joelhos e falar assim: Senhor, o meu dia é grande e eu estou reservando esse tempo para buscar a Tua presença. Às vezes achamos que buscar a Deus é somente na igreja, né? Não sei, os dias de culto aqui é terça, quinta, domingo? Quarta, sexta e domingo, né? Ah não, mas dia de buscar a Deus é quarta, sexta e domingo. Não, irmãos, não. Aqui é quando nós nos reunimos com a igreja, aqui é quando nós nos reunimos como povo de Deus. Mas existe um culto chamado culto individual. Existe o culto individual, existe o culto congregacional, né? Quando nós nos reunimos aqui. Existe o nosso culto individual, que é lá na nossa casa, quando nós louvamos a Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós prestamos um culto ao Senhor. Isso também é culto, o nosso momento de culto a Deus. E existe ainda um terceiro culto, que é o culto familiar, que é quando você se reúne com a sua família e cultuam a Deus. Existem 3 tipos de culto, biblicamente falando. Então, buscar a Deus não é simplesmente aqui na igreja, não. Buscar a Deus é em qualquer lugar, é em qualquer dia, é em qualquer hora, onde você estiver, você pode buscar a presença de Deus. Não simplesmente na hora da dificuldade, não simplesmente na hora da provação, mas nós devemos buscar a Deus todos os dias, de agora para todo o sempre. O salmista ele vai dizer: buscai a Deus para todo sempre, né? Em outras traduções ele vai dizer o quê? Buscai ao Senhor, né? Na minha tradução aqui diz: buscai perpetuamente a sua presença. Nós devemos fazer isso, devemos aplicar a nossa vida para buscar ao Senhor, porque buscar a Deus é buscar a sua face, é buscar o seu rosto. Eu lembro de Moisés. Deus chega, se apresenta para ele e fala assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E aí Deus fala que ele vai passar por ali, e Deus fala assim: olha Moisés, você não vai resistir a ver minha glória, tape o rosto. E aí Moisés, ele, no buraquinho da fenda, né, tinha uma pedra, tinha uma caverna, e aí ele olha no buraco da fenda para ver a presença de Deus. Ele viu simplesmente a glória de Deus. Deus passou de costa e ele viu a glória de Deus, e ele foi cheio do poder de Deus. Quando nós buscamos a Deus, é isso aqui, ó,
é sinal de vitória, é sinal de milagre, é sinal de renovo, é sinal de regozijo. Você quer ser renovado? Busca a presença de Deus. Busca hoje, busca amanhã, busca terça-feira, quarta, quinta, e você vai ver. Eu estava conversando com minha esposa sobre, nós temos, como eu já citei aqui, em Caetité nós temos buscado orar mesmo, trabalhar com oração e buscar a presença de Deus em oração. Quando nós individualmente, como igreja é maravilhoso, mas quer ver individualmente, aplica a oração na sua vida. Todos os dias um momento para falar com Deus. Todos os dias um momento para orar a presença de Deus. Você vai ver. Você faz isso segunda, você faz terça, você faz quarta e você quer mais, cada vez mais. E você vai se sentir cada vez melhor. E Deus vai começar a trabalhar em você. Deus vai começar a falar em você. Por quê? Porque Deus ele pode ser recorrido a qualquer instante. Deus pode ser clamado a qualquer hora, em qualquer lugar. Principalmente nos momentos de necessidade. Às vezes achamos, não, eu estou passando necessidade, não vou buscar Deus não, já estou envergonhado de tanto pedir, de tanto chamar, de tanto clamar. Continue falando com Deus. Se você não pedir seu Pai, se você não pedir ao Senhor, você vai pedir para quem? Se você não falar com Deus, você vai buscar quem? Se você não clamar, se você não chamar a presença de Deus, você vai chamar quem, irmãos? Nós temos que buscar. Então, irmãos, concluindo aqui, nós devemos nos apropriar dessa promessa. Nós devemos tomar posse dessa promessa, porque ela é para mim, ela é para você, ela é para nós, ela é para a igreja do Senhor. O salmista ele diz o que? Que nós devemos buscar a pessoa de Deus, que nós devemos buscar o poder de Deus, e nós devemos buscar o Senhor Deus constantemente. Devemos aplicar isso na nossa vida. Isso aqui é promessa, e toda promessa de Deus, ela traz efeito. Medita nessa palavra. Guarda essa palavra no mais íntimo do seu coração e você vai ver, Deus ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você pode não estar sentindo nada agora. Você pode estar ouvindo essa palavra e se sentindo uma terra seca, uma terra arrasada, uma terra que precisa de cuidados urgentemente. Mas saiba que é isso que Deus quer fazer na sua vida. Você não precisa ver não, você precisa crer. Você precisa tomar posse, dizer, Senhor, essa palavra é para mim e eu vou tomar posse dela. Eu vou fazer isso, eu vou buscar o Senhor. Não vou buscar simplesmente as promessas, não vou buscar simplesmente as bênçãos, mas eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar a sua presença, eu vou buscar o Senhor mesmo. Você pode clamar o poder do Senhor sobre a sua vida. Você pode dizer, Deus, eu estou tão fraco, que eu já não consigo mais nem orar, eu já não consigo louvar, já não consigo estudar a palavra, já não consigo mais sentir tua presença, já não tenho ânimo para ir para a igreja. Você pode dizer isso e você vai ver o poder do Espírito Santo vindo sobre a sua vida e fazendo como Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. Você vai ver o Espírito Santo vindo sobre você e colocando tudo nos devidos lugares. E aí o Espírito Santo ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o desejo no seu coração para que você viva uma vida incessante de busca. Você vai querer buscar hoje, você vai querer buscar amanhã, você vai querer buscar depois. Por quê? Porque você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Não vai ser uma alegria momentânea, não vai ser um fogo momentâneo, um fogo de palha, não. Vai ser você cheio da presença do Deus vivo. E você vai testificar do que Deus pode fazer na sua vida.